Eric, deixa eu te perguntar agora, com relação, eu acho que um outro tema que está muito ligado à desigualdade social no país, que é a Previdência, né? A deputada federal Joênia Wapichana, da Rede, ela votou contra, né, a reforma da Previdência. E eu queria entender, isso representa a tua visão de mundo? Você acha que a reforma da Previdência veio para melhorar a situação da desigualdade social no país? Ou ela piora a desigualdade social? Qual que é a tua leitura sobre a reforma da Previdência no tema desigualdade social? Certo, André. Essa é uma polêmica, né, que já movimentou muito, né? Além de fazer parte da Rede de Sustentabilidade, também faço parte do movimento Acredito, que é um movimento que defendeu a reforma da Previdência também. Os parlamentares votaram, né? A deputada Tabata Amaral, inclusive, fez uma grande polêmica em relação a isso, né? Bom, eu, a princípio, entendo pela completa necessidade de ter havido uma reforma da Previdência. Isso não vejo como continuar com a Previdência como era antes. O que eu entendo é que essa reforma da Previdência, para mim, na minha visão, acredito que também na visão da deputada Joênia, mas isso não foi uma visão do partido Rede de Sustentabilidade, né? Foi uma visão individual da deputada e também uma visão individual minha, de que a reforma da Previdência precisava acontecer, mas ela aconteceu de maneira muito desequilibrada, né? Para mim, eu acredito que essa reforma, embora ela tenha reduzido certas desigualdades, como, por exemplo, eliminado a questão das aposentadorias integrais, de servidores públicos federais, várias questões que tinham algumas distorções, nisso eu acredito que teve muitos avanços, mas eu acho que ela acabou pesando muito, principalmente no trabalhador mais pobre. Lógico que o trabalhador mais pobre vai ter que trabalhar muito mais, a gente sabe que tem uma carga maior de tempo de contribuição, e lógico que existe uma necessidade de você equalizar as contas. Eu só acho que foi cobrado mais de quem tinha menos, e nesse sentido, não necessariamente que tenha havido uma quebra de desequilíbrio, né? Mas acho que erraram um pouco na balança, né? Muitas categorias ficaram sem contribuição. Os militares, por exemplo, tiveram uma reforma acompanhada de um aumento salarial. Eu acho que a reforma como um todo, ela foi feita de maneira um pouco desequilibrada. Eu acredito que ela era necessária. Tem muitos pontos da reforma que foi apresentada e aprovada que eu concordo, principalmente pontos que foram depois modificados, né, pelos parlamentares, mas, de maneira geral, eu preferi uma reforma que mexesse um pouco mais na balança. Bom, muito bem. Algumas considerações que eu sempre faço sobre a reforma da Previdência, né? No país, hoje, a Previdência representava aproximadamente 20% da desigualdade social existente no país, né? Ou seja, é um motor de desigualdade social. Isso é um estudo do IPEA. Por quê? Você tem aproximadamente aí 40% dos recursos do bolo indo para os 20% de maior renda no país, enquanto que você tem 10% dos recursos indo para os 20% de menor renda, ou seja, um motor de desigualdade social. Então, nesse sentido, a reforma era totalmente necessária. Agora, eu discordo de ti nessa perspectiva de que o trabalhador vai precisar trabalhar muito mais. Eu acho que isso, na verdade, tem um engano. Por quê? O trabalhador, antes, o mais pobre, já trabalhava até os 65 anos de idade para conseguir sua aposentadoria. Então, hoje, com a reforma, na verdade, o que você fez com a idade mínima, por exemplo, quem se aposentava antes disso passa a se aposentar depois. Só que, em geral, essas pessoas que se aposentavam antes não eram pessoas de menor renda. Muito pelo contrário, né? Pessoas de maior renda. Por quê? São pessoas que passam mais tempo no mercado formal, de maior qualificação, conseguem contribuir por mais tempo, cumprem esse tempo, em média, aos 55 anos de idade. Enquanto os mais pobres já trabalhavam até os 65 anos. Então, trazer uma idade mínima como um componente da reforma da Previdência foi algo essencial para combater desigualdade, pelo menos na minha perspectiva.
Uhum. Eu concordo contigo que a idade mínima era essencial para ser trazida. O que me preocupa é o tempo que o trabalhador tem que contribuir, né, em tempos para alcançar o 100% do salário de contribuição, né, que no caso, para quem ganha o salário mínimo isso já está garantido, mas para quem ganha 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, que também não é a população rica, né, isso acabou fazendo com que eles precisassem trabalhar mais anos para atingir esse salário de contribuição equivalente. Mas, na verdade, o que mais me incomoda foi o fato de isso não ter sido feito de maneira ordenada. Então, por exemplo, estados e municípios ficaram de fora da reforma da Previdência. E nos estados e municípios, a quantidade de servidores que se aposenta com uma aposentadoria integral muito maior que o teto do INSS é absurdo. Isso responde em muito pelo déficit da Previdência global, né? Porque, afinal de contas, as contas dos estados estão tudo interligado, o orçamento da União, os repasses. E eu nem acredito, do meu ponto de vista, sinceramente, que o sistema previdenciário não deve ser deficitário. Porque eu vejo o sistema previdenciário como um investimento também do governo na previdência social, na garantia de que essas pessoas vão ter uma condição de sobreviver quando não puderem mais trabalhar, né? E isso eu não vejo como esse sistema pode ser inteiramente sustentado pelas próprias contribuições. Eu vejo que, para mim, sempre vai haver uma necessidade de contribuição do Estado. O quanto tem que ser essa contribuição, a porcentagem que estava, de fato, muito desequilibrada e tem que ser mexida, mas eu não acho que deveria ser um sistema que se autossustenta, né? Bom, então, se Deus quiser, aí ano que vem, uma vez eleitos, a gente vai poder lutar juntos por uma reforma da Previdência Municipal, né? Provavelmente a gente vai discordar alguns pontos sobre a reforma da Previdência Municipal, mas que ela precisa ver, assim como precisa ver em todos os municípios e estados, eu acredito que sim, com certeza é necessário.